Olá, graça e paz, povo de Deus, entrando aqui em mais uma live de número 226. Hoje nós vamos também estar lendo, gente, só 2 capítulos, porque nós chegamos agora há pouco de uma longa viagem a João Pessoa e as pessoas foram dormir, elas estão cansadas, né? Eu não sei se essa internet está entrando, mas eu vou continuar aqui, tá bom? Você me dá um ok se estiver entrando, porque eu já vou imediatamente começar a oração. Valeu, Zezé. Muito obrigado. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, hoje, na nossa live de número 226, queremos entregar esse tempo de leitura ao Senhor, pedindo que o Senhor abençoe a leitura, que o Senhor abençoe os nossos leitores e que seja um tempo muito proveitoso de conhecer a palavra. E, é claro, conhecer o Senhor. Fala conosco, Pai. Nós estamos aqui para ouvir a sua voz, portanto que eu possa ser apenas o canal. Abençoa minha casa, abençoa meus familiares, Pai, para que todos possam hoje ter descanso. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então, nós vamos entrar, tá bom? Deus abençoe a todos e todas que estão chegando aqui. Eu vou adiantar 2 capítulos, né? Porque hoje nós chegamos muito tarde e todos estão muito cansados. Amém? Então, vamos lá. Capítulo 22, que fala sobre as cangas simbólicas, tá bom? E diz assim: no princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Assim me disse o Senhor: faça cangas de tiras de couro e canzis e coloque-as no seu pescoço. Por meio dos mensageiros que vierem a Jerusalém para se encontrar com Zedequias, rei de Judá, envie essas cangas ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidom. Ordene-lhes que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que estão sobre a face da terra com meu grande poder e com meu braço estendido, e a dou a quem eu quiser. Agora eu entreguei todas essas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Até os animais selvagens eu entreguei a ele, para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho do seu filho, até que chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem de escravo. Se alguma nação ou reino não servir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puser o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, então castigarei essa nação com espada, com fome e com peste, diz o Senhor, até que eu destrua completamente por meio de Nabucodonosor. Quanto a vocês, não deem ouvidos a seus profetas, aos seus adivinhos, aos seus sonhadores, aos seus agoreiros ou aos seus encantadores, que dizem a vocês: não devem servir o rei da Babilônia, porque eles profetizam mentiras, para que vocês sejam mandados para longe da sua terra e para que vocês sejam expulsos por mim e destruídos. Mas a nação que colocar o pescoço sobre o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra para cultivá-la e morar nela, diz o Senhor. Também a Zedequias, rei de Judá, eu falei nos mesmos termos, dizendo: coloquem o pescoço sobre o jugo do rei da Babilônia, sirvam a ele e ao seu povo,
e vocês viverão. Porque é que você e o seu povo, porque é que você e o seu povo morreriam à espada, de fome e de peste, como o Senhor diz que acontecerá com a nação que não servir ao rei da Babilônia. Não deem ouvidos às palavras dos profetas que dizem que vocês não devem servir ao rei da Babilônia. É mentira o que eles profetizam, porque não os enviei, diz o Senhor, para que vocês sejam expulsos por mim e destruídos vocês e eles que profetizam essas coisas. Também falei aos sacerdotes e a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, não deem ouvidos às palavras de seus profetas que dizem que em breve os utensílios da casa do Senhor serão trazidos de volta da Babilônia. É mentira o que eles profetizam. Não deem ouvidos ao que eles dizem: sirvam o rei da Babilônia e vocês viverão. Por que fazer que esta cidade se torne um montão de ruínas? Porém, se eles são profetas e se as palavras do Senhor estão com eles, que orem ao Senhor dos exércitos para que os utensílios que ficarem na casa do Senhor e no palácio do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos exércitos a respeito das colunas, do mar de fundição, dos suportes e dos outros utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou, quando deportou de Jerusalém para a Babilônia a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e assim como todos os nobres de Judá e Jerusalém. Sim, isto diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e no palácio do rei de Judá e em Jerusalém. Serão levados para a Babilônia, onde ficarão até o dia em que eu atentar para eles, diz o Senhor. Então farei com que sejam trazidos e devolvidos a este lugar. Você veja que a palavra do Senhor está sendo muito clara. Vem um tempo de juízo, vem um tempo de cativeiro de 70 anos, mas quem se submeter ao juízo de Deus, quem se submeter ao cativeiro, ao invés de ser tratado como um escravo, vai se livrar da espada, da fome, da peste e vai poder cultivar, plantar e colher, e ao final dos 70 anos terá a restituição da sua terra. Deus está fazendo o povo entender que quem confia nele vence. Você está entendendo isso? Quem confia em Deus vence, mesmo que a palavra seja de juízo, mesmo que a palavra seja dura. Temos que confiar. Capítulo 28. Jeremias e o falso profeta Ananias. Então vamos lá. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no 5º mês do 4º ano, Ananias, filho de Azur e profeta da cidade de Gibeão, falou comigo na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, e ele me disse: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu trarei de volta a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Eu também trarei de volta a este lugar Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias,
na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava na casa do Senhor. E Jeremias disse: Amém, amém. Que assim faça o Senhor. Que o Senhor confirme as palavras que você profetizou e traga de volta a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados que estão na Babilônia. Mas ouça bem esta palavra que eu falo a você e a todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de você, desde a antiguidade, profetizaram guerra, calamidades e pestes com muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz será conhecido como profeta enviado pelo Senhor apenas quando a sua palavra se cumprir. Então o profeta Ananias tirou a canga que estava no pescoço do profeta Jeremias e a quebrou, e depois falou na presença de todo o povo. Vamos ver o que ele falou. Assim diz o Senhor: deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que o rei da Babilônia pôs sobre o pescoço de todas as nações. Diante disso, Jeremias, o profeta, foi embora, seguindo o seu caminho. Mas depois que Ananias, o profeta, quebrou a canga que estava no pescoço do profeta Jeremias, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: Vá e fale com Ananias, dizendo: Assim diz o Senhor: Você quebrou uma canga de madeira, mas ela será substituída por uma canga de ferro. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Porém um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações para servirem Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas o servirão. Até os animais selvagens eu entreguei a ele. Então o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias: Escute bem, Ananias, o Senhor não o enviou, mas você fez com que esse povo confiasse em mentiras. Por isso assim diz o Senhor: Eis que eu o expulsarei da terra. Você morrerá ainda esse ano, porque pregou rebeldia contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu naquele mesmo ano, no 7º mês. Olha isso, gente. A carta de Jeremias, agora aos cativos da Babilônia, no capítulo 29. São estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou a Jerusalém, ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e os ferreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia o seguinte: Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas, morem nelas, plantem pomares e comam seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamentos para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Ou seja, vocês estão cativos, 70 anos de cativeiro, então vocês vão casar, vocês vão ter filhos, vocês vão ter netos. Vão passar aí pelo menos 2 para 3 gerações. Ele disse assim: mas ali vocês não vão diminuir, vocês vão aumentar. Olha isso. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei, orem por ela ao Senhor.
porque na sua paz vocês terão paz. Isso é uma chave, gente. Você quer ter paz no seu bairro? Você quer ter paz no seu município, na sua cidade? Ore pela paz da sua cidade, porque na paz da sua cidade você terá paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, ou seja, dão visões e profecias da carne. Porque eles profetizam falsamente em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia, presta atenção, gente, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei promessas que fiz a vocês, trazendo de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Pensamentos são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Algumas versões diz, para dar o fim que desejais. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar onde os mandei para o exílio. Vocês dizem, o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia, mas assim diz o Senhor a respeito do rei, que assenta no trono de Davi, e de todo o povo que vive nesta cidade, os irmãos de vocês que não foram para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e farei com que sejam como figos ruins, que são tão ruins que não se podem comer. Eu os perseguirei com a espada, a fome e a peste. Farei deles um motivo de espanto para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de maldição, de horror, de vaias e de deboche entre todas as nações para onde os tiver dispersado, porque eles não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, que sempre de novo lhes envie por meio dos seus servos, os profetas. E vocês também não quiseram ouvir, diz o Senhor. Portanto, escutem a palavra do Senhor, todos vocês, os exilados que enviei de Jerusalém à Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colaías, e Zedequias, filho de Maaseias, que estão no meio de vocês e profetizam mentiras em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará diante dos olhos de vocês. Daí surgirá nova espécie de maldição entre os exilados de Judá que estão na Babilônia, que o Senhor faça com você o que fez com Zedequias e Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Isto porque fizeram loucura em Israel, cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente meu nome, palavras que não lhes mandei dizer. Eu o sei, eu sou testemunha disso, diz o Senhor. Vamos finalizar então o 29, gente, para a gente fechar. Verso 24.
fala sobre o falso profeta Semaías. Veja bem, toda vez que Deus ele dá um comando, ele dá uma palavra profética, uma palavra revelada, Satanás levanta falsos profetas, para que as pessoas confusas queiram abraçar a verdade que lhes interessa e não a verdade que liberta. Mas Deus envia palavra que liberta. Amém? Então vamos lá no verso 24 do capítulo 29. A Semaías e Neelão, diga que assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Em seu próprio nome você enviou cartas a todo o povo que está em Jerusalém. A Sofonias, filho de Maaseias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo: o Senhor o constituiu sacerdote em lugar do sacerdote Joiada, para que na casa do Senhor você se encarregue de todo louco que quer passar por profeta, para lançá-lo na prisão e prendê-lo no tronco. Você já viu que a carta tem a intenção de atingir Jeremias. Então, por que você não repreendeu Jeremias de Anatote, que profetiza no meio de vocês? Pois nos enviou mensageiros à Babilônia para nos dizer: o exílio vai ser longo. Construam casas, morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto. E o sacerdote Sofonias leu esta carta em voz alta para o profeta Jeremias. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: mande dizer a todos os exilados, assim diz o Senhor a respeito de Semaías de Neelão, visto que Semaías profetizou a você sem que eu o tenha enviado e fez com que vocês confiassem em mentiras, assim diz o Senhor: eis que castigarei Semaías de Neelão e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Palavra do Senhor. Amém? Então nós vamos orar, porque minha família já está dormindo. Amém? E que Deus também possa dar a você uma noite de paz. Quero só testemunhar, compartilhar com você que hoje eu estou com 61 anos. E a partir de 8 anos, eu comecei a escrever os endereços das cartas que minha mãe enviava ao Nordeste. Aos 10 anos, eu passei a escrever as cartas que ela ditava. E me lembrava, claro, aos 61 anos, do endereço: Rua Monte Castelo, 63, Cabedelo. E hoje meu sobrinho dirigiu mais de 3 horas e meia de viagem, e eu pude entrar na rua onde a minha mãe trabalhava, aqui no Rio de Janeiro, e enviava dinheiro para comprar uma casinha para minha avó, né? E toda a Rua Monte Castelo praticamente pertence à minha família, né? E hoje nós fomos lá e pudemos conhecer as viúvas dos meus primos, que na verdade a gente chamava de tio, né? Porque era mais velho, e vê-los, né? Ver todos eles testemunharem para a gente. E eu recebi esse testemunho com lágrima nos olhos de que todos aceitaram o Senhor, todos servem ao Deus vivo, uns da Assembleia, outros são pastores que construíram igreja, tiraram do tráfico, pessoas do tráfico, do alcoolismo. Gente, foi um testemunho emocionante, eu me emocionei, eu chorei muito de emoção. E um dos meus primos, que era uma referência para a gente, né? A gente chamava de tio, e que era o mais resistente, né? Mais resistente, porque ele não queria voltar para o Senhor antes de falecer de um câncer fulminante que durou 2 meses.
ele mandou vir um pastor e entregou a vida para Jesus. E aí eu me lembrei que minha mãe foi a primeira a se converter, que escreveu cartas para as famílias, para toda a família, para que se convertesse. Foi ela que semeou naquela terra, na rua Monte Castelo, para ela poder comprar uma casinha para minha avó, e todos os primos, todas as famílias, hoje sobrinhos netos, moram nessa rua, gente. É a rua de toda a família Messias. Então, assim, foi muito emocionante Deus mostrar que vale a pena orar pela família, porque ela orava dia e noite sem cessar. Eu dormia e acordava vendo minha mãe orando. E tá aí. Gerações e gerações salvas. Eu posso dizer, 99% da família salva. Para mim, isso não tem preço. E Deus me deu o direito de ver isso. Eu louvo a Deus pela família, que eu quero orar. Por isso hoje eu quero orar pela família. Hoje a oração é pela família. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, como não ser grata a um Deus que propicia a possibilidade de testemunharmos depois de 60 anos que Deus ouve e que Deus salva a família. Obrigado, meu Deus, pela salvação da minha família, família de minha mãe, a primeira a se converter, e gerações e gerações e gerações salvas. Muito obrigado, Deus. Quem ainda estiver fora, traz Jesus, traz para dentro da aliança. E eu rogo por cada família aqui representada, para que famílias inteiras, irmãos, irmãs, sobrinhos e sobrinhas, filhos e filhas, Senhor, até 1000 gerações, como promete a Tua palavra, sejam salvos. Senhor, estejam eles aonde estiver, que eles sejam salvos. O Senhor não deixou eu esquecer esse endereço, para que meus olhos testemunhassem que se um for salvo, todos serão salvos. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, porque eu pude ouvir que dessa família, contando com meu tio Messias e eu, somos 4 pastores. 4 pastores, Senhor. 2 aqui em Cabedelo, além de mim e além do meu tio, irmão de minha mãe, que o Senhor já recolheu para a glória. Senhor, recebe a minha gratidão, porque foi pela fé de minha mãe que as famílias estão sendo salvas. Que a nossa fé, de cada um de nós, Senhor, salve toda a nossa família. Eu oro muito, muito, muito agradecida a Deus, por o Senhor me dar a chance de viver isso. A Ti a honra, a Ti a glória e a Ti o louvor. Senhor, eu quero profetizar que a Paraíba, de norte a sul, de leste a oeste, será salva, será salva, será salva. Que esta palavra se cumpra, Senhor, em nome de Jesus, e que nossas famílias estejam no Teu alvo, estejam debaixo da Tua mira, e nossas famílias sejam salvas. Eu oro em concordância com meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente. Deus abençoe. Como eu disse aqui, está todo mundo dormindo, né? Mas Deus abençoe. E amanhã, com a graça do bom Deus, nós nos veremos. Amém? Fiquem com Deus. Beijo da sua pastora. A paz do Senhor. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no nosso canal e, se quiser, pode ser também membro do nosso canal. Há uma irrisória quantia para nos ajudar a continuar o nosso trabalho.